pessoal! Hoje é o nosso último episódio e contamos com a presença da Fernanda Petian. Ela é pós-graduanda da Unicamp e ela vai contar um pouco das suas experiências durante essa trajetória acadêmica para o nosso canal Matemática Suave. Está tão difícil aguentar. Tem dias que a dor parece sufocar. Os meus problemas não têm fim, porque tudo parece Meu nome é Fernanda, eu sou estudante de doutorado do curso de Matemática Aplicada da Unicamp. Vou contar um pouquinho da minha saga. Eu fiz graduação em Matemática Aplicada na Unicamp mesmo. Durante a graduação eu aproveitei algumas oportunidades de iniciação científica e auxiliar docente. O auxiliar docente a gente trabalha como monitor, né, auxiliando os professores e os alunos na disciplina. Foi o que me deu um gostinho, né, de carreira acadêmica, em ter um contato mais próximo, como é desenvolver a disciplina pelo lado do professor, muito além de como é pelo lado do aluno, né, a gente começa a entender um pouco mais do lado de lá da história. E a iniciação científica foi quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, descobri o que é pesquisar, né, ir atrás de um assunto. Você tem um tópico, você tem que ir atrás desse tópico em artigos e livros e tentar desenvolver, entender. Foi muito importante para mim. Eu fiz pesquisa na área de programação linear inteira, problemas combinatórios, na área de pesquisa operacional, que é uma área que já me encantava durante a graduação, quando eu fiz disciplina de programação linear, por exemplo. Eu segui, então, para o mestrado nessa mesma área. Eu conheci minha orientadora numa disciplina do curso e no mestrado eu trabalhei com um problema de alocação de navios em berço, que a gente busca alocar os navios quando eles chegam no porto, de forma que eles sejam atendidos no terminal portuário, né, tendo o menor tempo possível dentro do porto, né. Então o tempo total que os navios ficam no porto a gente busca minimizar. Eu entrei no mestrado na Unicamp mesmo, na época que eram 32 créditos, são 8 disciplinas, considerando que cada disciplina são 4 créditos em geral. Eu fiz 2 disciplinas obrigatórias, né, que é análise aplicada e matrizes. São disciplinas bastante pesadas, principalmente quando são dadas juntas, né. Elas têm uma exploração teórica, uma base teórica bem forte, mas são disciplinas realmente que dentro da matemática aplicada são base. Às vezes a gente pode nem perceber que está usando e está usando, então desenvolver essa maturidade nessas áreas, nessas teorias é bastante importante dentro da área. Eu saí da graduação sem uma base tão forte em teoria matemática, então para fazer a disciplina de análise aplicada eu precisei de um pouco mais de correr atrás, né, para pegar alguns conceitos que eu não tinha visto, ou não tinha visto muito bem, ou não tinha entendido muito bem durante a graduação. Então foi um momento de bastante desenvolvimento pessoal meu dentro da área, né, minha maturidade matemática ali foi um dos picos de desenvolvimento. Matrizes também é uma matéria que eu gosto bastante, é sofrido, mas eu gosto bastante. Mistura álgebra linear, né, usa muita álgebra linear e dá uma visão de algumas coisas que quando a gente faz a disciplina na graduação, né, a gente não tem muita ideia do porquê de estar fazendo as disciplinas, né, da importância, a gente não tem dimensão da importância da disciplina. E foi uma disciplina que eu falei, nossa, agora eu vejo uma das aplicações super importantes que tem a álgebra linear. Essas disciplinas tomam muita dedicação, muito tempo, então, em geral, quando faz as 2 disciplinas não tem muito tempo para trabalhar na pesquisa. Depois dessas 2 disciplinas eu busquei fazer disciplinas dentro da área mesmo, então disciplinas de otimização, fluxos em redes, programação inteira. Eu fiz disciplinas não só dentro da matemática, né, em todo o meu percurso de mestrado e doutorado, eu fiz disciplinas também na engenharia mecânica e na engenharia da computação. A engenharia da computação é um pouco mais próximo, tem uma proximidade mais direta, né? Eles têm uma área de pesquisa de otimização por lá, assim como o Instituto de Computação. E na engenharia mecânica eu descobri algumas aplicações que eu não tinha ideia que envolviam, né, pesquisa operacional, que envolviam otimização. Então para mim foi bem bacana sair um pouquinho da caixa e expandir um pouco mais o conhecimento de onde aplica, né? Então o Instituto de Química também tem a disciplina voltada à otimização. Então é realmente bacana conhecer um pouco
um pouco mais de onde você pode caminhar dentro dessa área. No mestrado, então, eu trabalhei com relaxação lagrangiana. Do mestrado para o doutorado, eu fui direto, né? Eu emendei um no outro. Então, foi uma loucura essa transição, assim. Foi um momento muito tenso, muito intenso também. O doutorado também lá, na época que eu entrei, eram 32 créditos, mais 3 exames de qualificação. Então, são provas que a gente tem que fazer de algumas disciplinas, né? Tem uma banca que prepara a prova. Tudo. Dessas 3 provas, uma é de matrizes, outra é de análise aplicada e outra é uma de alguma disciplina dentro da sua área. Como eu já tinha feito essas 3 disciplinas, né, já tinha feito matriz, análise aplicada e programação linear no mestrado, eu tive que estudar tudo de novo no doutorado, né, então eu brinco que no doutorado eu não fiz 8, eu fiz 11 disciplinas, né, porque eu tive que estudar tudo de novo. Foi bastante estressante, bastante cansativo, sugou bastante da minha energia, não foi fácil. Eu busquei participar de programa de estágio docente, né, que para a carreira docente ajuda a desenvolver bastante, né, então foi bastante conturbado, mas é um período que eu falo que eu saí de lá muito desgastada, eu saí dessa fase muito desgastada, mas eu saí com uma visão diferente, um amadurecimento matemático diferente e um amadurecimento pessoal também. Então, assim, eu falo que na hora eu não via o porquê da importância daquilo tudo, daquele caos todo, daquele monte de coisa e daquelas incertezas e aqueles medos, medo de não conseguir, muitos medos. Mas depois que passou, depois de um tempo que eu fui me recuperando do caos, eu percebi a diferença de antes e depois desse período. Durante o mestrado e doutorado, como eu falei, eu peguei alguns programas de estágio docente, né? Então, é como um auxiliar didático. Só que a gente pode assumir algumas aulas. Então, a gente auxilia o professor no desenvolvimento de algumas atividades para a disciplina, nas monitorias, aplicar prova, dar aula de exercício para os alunos. Então, é um passo um pouquinho para frente. E realmente também para mim foi uma experiência muito boa. Eu fiz amizades entre os alunos. Tem aluno hoje que até hoje me agradece pela ajuda. E se não fosse eu teria tido muito mais dificuldade para conseguir passar na disciplina. Então a gente tem um retorno bem bom, assim, quando você faz um trabalho dedicado, né, atencioso com os alunos, tem um retorno bem bacana. Das coisas também que me incentivaram a seguir carreira docente, né. No fim do mestrado, eu reingressei em licenciatura, dentro da Unicamp mesmo, em licenciatura em matemática, para completar o currículo e conseguir o diploma. Foi uma coisa a mais dentro de um monte de coisa para fazer, não foi fácil. Eu fui fazendo muito devagar, então eu peguei a licenciatura noturna, durante o dia era dedicação para pós-graduação, à noite fazia a licenciatura. Foi como se eu seguisse um pouco do ritmo de quem trabalha durante o dia e faz faculdade à noite, né? É desgastante, mas valeu a pena, assim. A licenciatura também me abriu a cabeça para várias coisas com relação ao ensino que eu não imaginava, que eu não tinha ideia de que era daquele jeito e que eu acho que faz diferença, assim, na hora de acrescentar para uma carreira docente. Afinal, a carreira docente envolve ensino também, né? Não só pesquisa. Mas mesmo no meio do doutorado, eu dei uma desanimada em seguir carreira docente. E não é uma carreira fácil. A formação, o caminho para chegar na carreira docente é árduo, é puxado. Você não tem garantia depois, né, de conseguir um concurso, uma vaga em uma universidade particular. Então, isso acaba desanimando um pouco, né? E você vê, assim, a cultura do nosso país, né, de como valoriza a educação e a pesquisa, que não valoriza. Isso também dá uma desanimada. Eu penso também em tentar alguma coisa fora do país, como, né, tem um doutorado para fazer um pós-doc, entrar como professor em alguma universidade lá fora, tem essa possibilidade também. Então é um caminho que, apesar de árduo, abre algumas possibilidades que não tem se você for para o mercado de trabalho comum, né? Mas são caminhos ainda pela frente, ainda que eu vou descobrir que eu vou seguir. Agora, no fim do doutorado, eu peguei um estágio numa empresa na área de produtos, desenvolvendo como pesquisador mesmo. Uma coisa que eu fui percebendo foi que as empresas
começaram a dar bastante valor para essa parte de pesquisa, para mão de obra especializada, né? Mão de obra, pessoas com doutorado, né? Que tem envolvimento em pesquisa, em desenvolver, né? Coisas, o que foi bastante bacana, porque quando eu comecei esse caminho, as empresas não tinham o menor interesse, muito poucas empresas investiam nisso, né? E agora as coisas estão um pouquinho diferentes, o que é legal, é bom porque vai mudando um pouco a cultura do país com relação a ver a importância da pesquisa, né? Se não vai pela universidade, vai pelo mercado de trabalho. O mercado de trabalho, dentro da pesquisa, as empresas que trabalham com desenvolvimento de produtos, elas usam artigos e pesquisas já feitas, então você vê uma importância de ter um desenvolvimento de pesquisa público, né? Até as empresas utilizam essas ferramentas. Então, é importante para a sociedade, de fato, assim, em níveis que as pessoas não têm muita dimensão. Mostra, assim, o quanto que a gente pode afetar a sociedade dentro dessa área, né? Dentro dessa carreira. São coisas que incentivam a seguir numa carreira dessa, né? Apesar de todas as dificuldades, e mostra que vale a pena trabalhar, sofrer um pouco, e pelo menos para mim, assim, né? E a parte de ensino também, eu gosto bastante. Eu tive um razoável sucesso nessa parte de ensinar, de passar conhecimento, né? Eu consegui ajudar muitas pessoas, e isso é bastante gratificante. O reconhecimento das pessoas é bastante gratificante. É uma forma de devolver um pouco para a sociedade o investimento que a gente teve numa universidade dessa, né? Eu espero ainda seguir um caminho, talvez no Brasil ou fora do Brasil, numa universidade pública ou particular ou numa empresa, mas sempre tentando contribuir um pouco para o desenvolvimento das coisas. É isso, obrigada. Espero que tenha sido informativo para vocês. Até mais. Só mais um pouquinho. E você não vai mais chorar. Continue lutando, o mal vai acabar. Não vou te abandonar, te ajudo a lutar.